Isso aqui é muito legal, cara, assim, realmente para esses casos que eu mostrei que a nossa aplicação, o nosso core da empresa é um app mobile, fazer essa conversão rápida do app para web, eu acho muito bacana, né? Então, fala, Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e hoje a gente vai aprender na prática a construir um PWA utilizando React Native, utilizando Expo também para evitar toda aquela configuração de SDK do Android e iOS no início do projeto, mas dá para fazer sem o Expo também, eu vou dar todos os passos para fazer. E por que a gente criaria um PWA? Por que eu estaria louco a ponto de criar um PWA utilizando uma tecnologia para desenvolvimento de apps nativos, como o React Native da vida, ou até um Flutter, ou até qualquer outra tecnologia nativa, e não criaria utilizando as tecnologias web, né? Utilizando, por exemplo, o próprio React.js ou qualquer outra ferramenta que a gente conseguiria utilizar na web. E aí, primeiro a gente tem que entender qual que seria o momento ideal da gente estar criando um PWA da nossa aplicação e qual que é o contexto da nossa aplicação, para quem que ela foi criada e quem que está utilizando essa aplicação. Vamos lá, eu vou te dar primeiro o caso específico de qual seria o momento que eu criaria um PWA com a estratégia que eu vou mostrar a partir desse vídeo. Sabe quando você tem uma aplicação como, por exemplo, o Instagram, Twitter, sei lá, o PicPay, Nubank, qualquer tipo de aplicação que é muito mais provável que a sua aplicação seja utilizada num dispositivo mobile do que num dispositivo web, né? Que ela sempre vai ser utilizada numa versão mobile, na grande maioria das vezes, do que numa versão web. Nesses casos, eu acho que faz muito sentido você construir o seu PWA a partir do seu app nativo, porque provavelmente a primeira coisa que você desenvolveu para o seu negócio é o app nativo. Então você já tem o app nativo pronto, por exemplo, um app com React Native, e você vai converter esse app para um PWA, utilizando a estratégia que eu vou mostrar hoje, é muito factível, muito fácil você conseguir fazer isso. Ou até você está desenvolvendo o seu app mobile agora, você consegue desenvolver ele já para iOS e Android e para um PWA ao mesmo tempo, né? Para web sem problemas nenhum. Mas, Diego, isso quer dizer que eu vou pegar o React Native e eu vou substituir ele totalmente, eu vou fazer ele substituir totalmente a versão web da minha aplicação? Não. O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo não é para você construir a versão web da sua aplicação, porque geralmente a versão web e a versão mobile, elas são muito diferentes, elas contêm funcionalidades diferentes, propósitos diferentes, né? Até se tu for entrar, por exemplo, numa versão web, sei lá, do próprio Nubank hoje em dia, tem pouquíssimas funcionalidades lá dentro, até porque o foco não é web. Então são duas aplicações diferentes. Agora tem essas outras aplicações, como por exemplo o Instagram, o próprio Twitter, que eles têm PWA, então você consegue acessar esses endereços através do Safari ou do Google Chrome, baixar, né, deixar esse aplicativo disponível na sua tela inicial. Então se você nunca sabia o que era um PWA, é basicamente assim, cotidianamente uma aplicação web que a gente consegue converter em um aplicativo. É claro que por trás tem muito mais funcionamentos do que só isso, mas a gente consegue fazer alguns recursos como push notifications, consegue fazer offline cache, então a gente consegue manter ali a nossa aplicação funcionando mesmo se o usuário está offline. Dá para fazer um monte de coisa, a gente vai aprender a fazer essas coisas aqui agora nesse vídeo, mas antes eu acho que vale a pena, claro, como eu já falei, você ter aprendido esses conceitos que eu passei para entender quando que você vai criar uma aplicação nesse formato, né? Pensando também que é bem palpável e bem viável você construir o seu PWA a partir da sua aplicação web também. Então você já tem a aplicação web, quer transformar aquilo num PWA, tranquilo, dá para fazer sem problemas nenhum. E dá para também utilizar o Expo nesses casos, mas não vejo necessidade nesses momentos. O que eu quero te mostrar aqui agora são dois exemplos, basicamente como eu estava falando, né? O Twitter e o Instagram. Hoje, se a gente fizer o seguinte, olha só, eu vou inspecionar o elemento aqui no meu Chrome, no meu Microsoft Edge, na verdade, a mesma coisa que o Chrome, e eu vou utilizar essa opção aqui, ó, Toggle Device Toolbar, né? Isso aqui vai mais ou menos dizer pro meu dispositivo aqui, pro meu navegador, que eu estou utilizando um iPhone, né? Nesse caso eu botei um iPhone aqui, poderia ser um Moto G4, qualquer coisa assim, vamos deixar o Moto G4. Vamos botar iPhone aqui, show de bola. Olha só, a partir desse momento, vamos acessar aqui o Instagram a partir da nossa barra. Eu vou acessar o Instagram, a gente vai ver que ele vai carregar aqui, e a gente pode ver que o funcionamento do Instagram para web, ele é muito parecido com o Instagram pro dispositivo móvel, né? Ele tem exatamente as funcionalidades. Ele tem os stories, tem as direct messages, a gente consegue adicionar um story, consegue publicar uma foto, ver os curtirs, buscar, ver o perfil. O app é o mesmo. Então, na minha visão, não vale a pena
a gente construir uma versão web que vai servir como PWA, sendo que a interface é exatamente igual a mobile e tem as mesmas funcionalidades. E a partir do momento que a gente está utilizando o React Native, que a gente está utilizando também o Expo, né, ou um ou outro, ou tanto faz, a gente consegue desenvolver essa versão web, PWA. Isso aqui não é o Instagram Desktop. Se a gente abre o Instagram Desktop, ele tem uma outra visualização totalmente diferente e até algumas funcionalidades que estão disponíveis aqui, por exemplo, fazer upload de fotos, não estão disponíveis no Instagram para web, né, adicionar stories e por aí vai. Então, a gente vê que ele é muito similar. Então, nesse caso, eu acho que vale mais a pena sim, quando o nosso negócio é baseado num dispositivo, numa aplicação mobile, a gente fazer esse caminho inverso, começar pelo app mobile e convertê-lo num PWA, ao invés de desenvolver uma aplicação web do zero só para fazer o funcionamento PWA, porque a gente vai estar repetindo exatamente a mesma lógica, a mesma regra de negócio, os mesmos códigos entre um e outro, né? Então, a gente acaba perdendo, na minha opinião, investindo tempo em algo desnecessário, porque a gente vai querer sempre que tudo esteja funcionando da mesma forma, iOS, Android e o PWA. Então, nesse caso, vale muito a pena sim. E o Twitter também tem o mesmo caso, né? A gente consegue acessar, deixa eu fazer o seguinte, eu vou acessar o Twitter aqui, também simulando que eu tô no celular, e a gente vai ver, olha só, é exatamente o app, né? Se você tem o app do Twitter, eu poderia abrir aqui, mas não tô afim, a gente poderia... a gente tem o mesmo funcionamento, então buscar, twittar, notificações, DMs. Então isso aqui, esse app que está aparecendo aqui para mim, é o mesmo app nativo do Twitter, se você for baixar. Então lembrando, se você já tem o app, se você já desenvolveu com React Native, o seu negócio é baseado num negócio mobile e você precisa construir o PWA, essa para mim é a maneira mais legal. Não, na verdade, desenvolver o web e aí converter aquilo para um PWA. Eu acho que deu para entender, acho que chega um pouquinho de conceitos, né? A gente já conseguiu passar pelas necessidades e as motivações de criar isso aqui. E agora a gente vai aprender a criar totalmente do zero um PWA utilizando o próprio Expo. Daria para fazer também sem o Expo. E a gente vai utilizar para isso uma dependência do React Native chamada React Native Web, beleza? Essa React Native Web, ela funciona, já existe há um bom tempo, beleza? Ela ainda não, vamos dizer, ela ainda não é... a coisa mais estável do mundo, ela não está 100%, ainda tem alguns comandos, alguns componentes do React Native que não funcionam na web, mas a gente pode ver que a grande maioria, né, que a gente vai utilizar, por exemplo, Flatlist, Buttons, vai utilizar imagens, vai utilizar as views, né, no lugar das divs e tudo mais, já funciona na web sem problemas nenhum. E as APIs também, né, então a gente consegue usar a API de geolocalização, consegue usar a API de dimensões, todas aquelas APIs que a gente tem acesso no mobile, também na web com esse React Native Web, que basicamente ele faz um porte das funcionalidades que o React Native já tem para as funcionalidades na web. Outra coisa muito interessante do React Native Web somado ao Expo é que grande parte das funcionalidades do Expo elas já estão implementadas para a web também. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, no site do Expo, vier aqui em API Reference e a gente procurar uma funcionalidade, vamos supor câmera, vamos ver se a câmera do Expo já está funcionando. Ó, a câmera já funciona na web sem problemas nenhum. Então, se eu fizer um app que utiliza da câmera e eu criar um PWA, eu converter esse meu app para um PWA, a câmera vai continuar funcionando, as mesmas coisas que a gente criou para React Native. E isso eu acho sensacional. A gente tem calendário, tem tudo, né? Sensores, a gente consegue usar tudo. Hoje, o PWA ele dá acesso para a gente a muitos recursos do sistema que não dava antigamente. É claro que, né, a Apple continua sendo... a pé no saco, né, nesse sentido, né, que fica, infelizmente, vetando muitas coisas do PWA, né, ela não suporta o manifesto, service worker, algumas coisas só, mas, assim, para Android funciona 100% e para Apple dá para realmente tirar algum proveito disso, às vezes não 100%, mas dá. Beleza, aqui a gente consegue utilizar, então, como eu falei, muitas das funcionalidades do Expo, praticamente... Eu diria que 70% das funcionalidades que a gente tem no Expo dá para utilizar na web também, sem problemas nenhum. E agora a gente vai aplicar isso. Então eu vou começar criando um projeto. Eu vou chamar de Expo... vou chamar de PWA Expo, sei lá, qualquer coisa. Vou criar aqui vou usar a template do TypeScript, porque eu vou utilizar TypeScript, mas se você não vai, tanto faz. E aqui a gente aguarda um pouquinho ele fazer todas as instalações do pacote e aí a gente já começa a utilizar. Eu não vou construir uma aplicação muito complexa porque eu não quero me prender nas funcionalidades da aplicação, até porque, como eu falei, as funcionalidades vão ser as mesmas que você tem na sua aplicação mobile. O que você pode fazer é algumas funcionalidades acabar excluindo da web caso não tenha suporte, né? Então vamos supor que você colocou lá, sei lá, um Bluetooth. Eu acho que não dá pra gente ter acesso ao Bluetooth pelo navegador, ou dá, não sei, eu tô falando assim por falar.
E aí você pode fazer um if, né, platform.os igual a web, e aí você exclui aquela funcionalidade ou dá um outro funcionamento para aquilo. Dá para fazer também. Então é só uma maneira da gente conseguir ter comportamento diferente baseado no ambiente que a gente está rodando a nossa aplicação. Agora que eu já entrei aqui na pasta, eu vou abrir isso aqui no Visual Studio Code. Né, o nosso projeto já está rodando aqui dentro. E o Expo, ele já vem com suporte nativo para web quando a gente instala. Então, se a gente abre aqui o app.json, a gente vê que as plataformas dele que é o iOS, Android e Web. Então, a gente já consegue executar essa aplicação que a gente executaria num emulador na web. Né? Então, por exemplo, basta eu vir aqui no meu terminal. Vou rodar aqui como eu vou rodar só para web por enquanto, eu posso rodar simplesmente um yarn web. E aí ele já vai rodar. Node 13.8. Eu não tô... Meu Jesus, vocês não viram eu utilizando essa versão do Node aqui. Não fui eu que utilizei. Eu devo ter instalado por alguma motivação, não sei porquê. Voltando aqui agora então, troquei a versão do Node aqui que eu tava utilizando, sei lá porque é uma versão bem atualizada aqui. Eu vou rodar Yarn Web agora então. Basicamente para ele começar a rodar a nossa aplicação, então ele já iniciou aqui o Metro Bundler do Expo, que vai ficar observando basicamente as alterações. E agora a gente consegue clicar aqui ele já startou o nosso Webpack, então para web ele está utilizando o Webpack, né? Acho que eu nem preciso explicar o que é o Webpack, mas basicamente ele fica observando todos os arquivos da nossa aplicação e convertendo eles para o formato que vai ficar melhor no browser, então tanto arquivos de imagens e tudo mais que vem a partir do JavaScript. E aqui agora, para quem conhece a tela inicial do Expo, já deve estar reconhecendo isso aqui, né? Open up app tsx to start working on your app. Então isso aqui é a página inicial do Expo, né? Então inclusive o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desconectar ela aqui em outra página, vou arrastá-la aqui pro ladinho, né? Ficar como um estilo de emulador, como se fosse. E aqui agora está exatamente a nossa aplicação. O mesmo que a gente estiver desenvolvendo agora, a partir de agora, ele vai refletir lá para o mobile, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente consegue fazer no mobile, navegação, né? Usar o React Navigation, que nem eu falei, câmera, tudo isso, se eu botar aqui dentro desse app, vai funcionar exatamente igual no mobile, por isso que é tão interessante. Então, vamos fazer um experimento aqui, só pra gente realmente ver que o que eu tô falando aqui é verdade e eu não tô aqui de zoeira com a sua cara. Então, vamos aqui no Expo, dá uma olhadinha na documentação sobre navegação, pra gente ver como que a gente integraria a navegação aqui dentro. Beleza? Aqui ele fala basicamente pra gente utilizar o React Navigation. Então a gente vai seguir aqui para o guia do próprio React Navigation. React Navigation, use native stack. Beleza, deixa eu ver se ele fala alguma coisa de web aqui. The libraries recommend that route in navigation iOS, Android e web na React Navigation. Vamos ver. Aqui ele mostra o exemplo no iOS, no Android, isso aqui, né? E também um exemplo na web. Legal. Ele tem aqui um exemplo, React Navigation Example, que está offline. Beleza. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar instalando então, React Navigation /native aqui. Beleza, enquanto ele vai instalando aqui, a gente tem mais algumas dependências para instalar com o Expo. Então, eu vou copiar as dependências aqui para a gente utilizar o Expo. Porra, instalou rápido. Show. Vamos deixar rodando aí. A gente não está utilizando o React Native sem o Expo, então nada disso vai ser necessário. Vamos direto para o Reload. Bem rápido. Vamos aqui para o Hello, React Navigation. Agora a gente vai instalar o React Navigation Stack, será? Vamos usar o Stack. Eu acho que uma abinha ia ficar mais legal, né? Vamos botar um stack aqui. Porque senão eu vou ter que botar os ícones lá. Tá, Diego, vai. Vamos botar o tab aqui, vamos, né, fazer o negócio direito. Porque senão a gente fica aqui. Vamos lá, botar umas bottom tabs aqui. Deixa eu já botar o VS Code aqui para a esquerda, para eu conseguir visualizar a minha aplicação, enquanto eu vou adicionando as features dentro dela, né? Beleza, aqui ele tem só... Vamos começar criando aqui uma pastinha src. Dentro eu vou criar routes.ts e vou criar aqui uma pasta pages e dentro uma... só pages mesmo, na verdade. E a gente vai ter duas rotas. Eu vou chamar a primeira de main, tsx. Vou só criar aqui um React Native Functional Component, beleza? E aqui eu vou criar também uma outra rota chamada Camera. Vamos tentar testar. Eu nunca testei, tá? Pra ser bem sincero, a câmera aqui dentro do Expo Web, do React Native para Web. Mas eu acho que vale a pena. A gente já tá aqui, vamos testar isso aí, né? Pra não ficar pela metade. Aqui as rotas, eu vou copiar mais ou menos o que a gente já tem aqui, ó. Do tutorial. Só chamar isso aqui de routes. Vamos fazer as importações aqui. Então, ele não encontrou aqui, então import
from React Navigation / bottom tabs, create bottom tab navigator. Aqui a gente precisa importar também o nosso navigation container. Deixa eu ver se o auto import. Auto import já deu aqui, ó. Import navigation. Exatamente. Esse arquivo aqui precisa ser tsx, senão ele não vai entender o JSX que está aqui dentro, estava dando erro. Aqui a gente vai botar a tela main, então ele já vai fazer o auto import, que eu estou com o auto import habilitado no VS Code, né? Então ele já faz automaticamente. E aqui camera também já faz o auto import pra gente. Aqui eu só vou trocar também para main e aqui para camera. Vamos salvar isso aqui agora. Deixa eu dar um F5 aqui na minha aplicação. Eu não importei esse componente aqui, então não vai funcionar. Vamos lá no nosso app. Aqui eu vou escrever simplesmente routes. Ele já vai fazer a importação automática. Estilos aqui não vou precisar. Isso aqui também não. Vamos salvar. Dá um F5 aqui para ele fazer o recarregamento. Ele tem o Fast Refresh aqui, funciona da mesma forma. Aquele Live Reload que ele faz, né? Porém, quando eu instalo um pacote novo, isso demora um pouquinho mais, né? Por isso que ele estava demorando ali e eu dei F5 para forçar. Aqui faltou importar o React, né? Eu não tô com S-Lint, então eu acabo esquecendo essas coisas, é totalmente normal. E olha lá, eu já tenho lá embaixo, ó, main e camera. Eu já tenho a navegação funcionando. Aqui, pelo jeito, ele não tá com os gestos habilitados, né? Para eu arrastar de uma para outra, mas eu consigo habilitar isso aqui nas configurações. Mas o que eu vou fazer aqui agora é só colocar um ícone para cada um desses itens aqui. Então, eu vou importar de dentro do pacote expo expo vector icons. E aqui nós conseguimos importar o pacote... Eu vou pegar o Feather, que eu prefiro, eu estou utilizando bastante ele, eu acho muito massa. E aqui, dentro do nosso tab, nós temos as nossas options. E aqui, se eu não me engano, nós temos o nosso tab bar icon, que a gente consegue passar um ícone diretamente. Então eu não lembro se eu posso passar ele diretamente assim. Acho que não. TypeScript já deu uma reclamada. Provavelmente eu vou ter que passar dessa forma assim. Property name, tranquilo. Então no nome aqui a gente vai botar lá home. Vamos salvar aqui para ver se ele vai conseguir mostrar pra gente. Já tá lá. Deixa eu só quebrar aqui os nossos componentes. Aqui falta a gente passar um size para ele, para não ficar muito pequenininho. Beleza, já fez a atualização lá dentro. Aqui o certo seria a gente também colocar a cor dele ativa e não ativa, né? Então eu pego aqui das propriedades que o meu tab bar icon recebe, eu pego a tint color, se eu não me engano. E aí eu boto aqui color, tint color. Aqui ele está falando que isso aqui é any, né? Que ele não está conseguindo identificar. Tab bar icon, na verdade é color só, não é tint color. Beleza, ó, ele já deixa o ícone na mesma cor, né? E a gente vai fazer a mesma coisa pro camera. Vamos botar aqui um ícone, deve ter de camera de certeza. Olha lá. Beleza, então a gente já tem aqui a nossa navegação feita. Lembrando que isso aqui já está funcionando na web agora, no iOS e no Android, né? Então a gente tem as 3 aplicações. Aqui na nossa rota main, só pra gente não ficar sem nada, o que eu vou fazer para mostrar que isso aqui funciona mesmo? Eu vou fazer uma chamada API bem rapidinha. Então aqui eu vou simplesmente criar um estado chamado members, set members é igual a use state. Vamos iniciar vazio aqui. Deixa eu importar aqui o use state do React. E aqui a gente vai fazer um use effect, que ele fez o auto import também já. E nós vamos fazer uma fetch. Vamos fazer aqui para a API do GitHub, https api.github.com/orgs/rocketseat/members. E aí a gente pega os membros. Eu acho que é isso. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar. Isso aqui vai me dar o response. E aí com esse response aqui, eu vou converter esse response em um JSON, né? O fetch ele não tem essas, ele não vem para automático isso. Vou receber o data, vou dar um set members com esse data aqui, vou salvar ele dentro do meu estado. E agora, basicamente, eu mostraria isso em tela. Então, eu vou simplesmente, na verdade, colocar aqui dentro uma flat list. Vai importar do React Native já. Data, members, key extractor. Para cada membro, eu vou pegar o login dele, se eu não me engano. Deixa eu acessar aqui a rota no meu navegador. Eu vou pegar o login, mostrar talvez o avatar. Vou botar aqui.
Property login does not exist on type never. Tá, então para fazer o flat list aqui, eu teria que, por causa do TypeScript, ele vai acabar me incomodando em algumas coisas aqui. Mas eu vou só fazer uns hackzinhos aqui mesmo. Eu vou colocar aqui cada um dos membros, então eu recebo item, que eu vou renomear para membro. E eu vou botar aqui uma view com uma image. Ele não fez o auto import aqui. Image, auto import. Ele não fez o auto import, deixa eu ver aqui. Image. Source URI member.avatar URL. Aqui ele vai reclamar que o avatar URL não existe dentro do membro. Aqui nós podemos simplesmente criar uma interface, member, falar que ele tem login, que é uma string, falar que ele tem avatar URL, que também é uma string, e falar que esse estado aqui ele armazena um array de membros. Aí ele já tira esses erros aqui, já ajuda a gente. E aqui eu vou mostrar também um text, e vou colocar aqui o nosso member.login. Beleza, teoricamente, se eu salvar isso aqui agora, ele já deve aparecer lá os dados, ó, de todos os membros da Rocket City. Lembrando que isso aqui é tudo código React Native, mas se a gente for inspecionar aqui na web, olha só, ele vai converter isso aqui. Ai, meu Deus, peraí. Aqui. Ele vai convertendo isso aqui, ó, meio que pra div e tal. Por isso que não vai se tornar o HTML mais semântico do mundo, né? O certo é ele ter usado uma UL e tal. Mas assim, lembrando que isso aqui não é pra gente construir aplicações webs a partir do aplicativo mobile. Isso aqui é para construir diretamente o PWA. Isso aqui não é para a gente fazer, por exemplo, não vou mais programar web, né? Não é esse o caso. Por isso que o HTML não precisa ser extremamente semântico, porque quando a gente vai utilizar quando é pro caso do PWA, não é isso que vai ser indexado pelo Google, não é isso que vai ser utilizado quando a gente precisa de acessibilidade e tudo mais, né? Acessibilidade até, eu acho que ele consegue extrair os níveis de acessibilidade do React Native e passar para web, mas eu nunca cheguei a trabalhar com isso. Tá, agora só para não ficar aqui, ó, na nossa imagem, eu vou dar uma width nela de 20. 20 eu acho que vai ficar muito pequeno, vou botar 32 aqui. Não mostrou, então deixa eu botar aqui um estilo rapidinho. Então, const styles é igual a style sheet. Vamos importar aqui de dentro do React Native, create. Image, width 32, height 32. Vamos colocar aqui também member. Flex direction row, align items center, margin bottom 20. E aí a gente taca esse member aqui na nossa view. Então a gente tá vendo, ó, que a gente consegue usar o CSS da mesma maneira que a gente usa no React Native. Funciona também styled components sem problemas nenhum. Beleza, já estão lá os nossos membros. Só deixa eu botar aqui um border radius 16, que é a metade. Melhor, eu vou botar 24 e vou aumentar o tamanho aqui para 48 só para ficar um pouquinho maior. Beleza? Então aqui já está a nossa listagem, né? A gente já pode ver que como ela passou do tamanho da tela aqui, ela já gerou barra de rolagem. Então a flatlist ela tem essa barra de rolagem, né? E aqui na nossa flatlist eu vou só passar um content container style padding 24 aqui para ela dar um distanciamento ali, ó, das bordas, e aí já fica legal, né? Só para finalizar, porque eu não consigo dar um margin right aqui de 16 pixels na imagem, para o texto ficar um pouquinho mais distante. Beleza, a primeira tela tá pronta, então a gente fez uma chamada API, ela tá totalmente funcionando na web, logo a gente já roda também no dispositivo mobile pra gente ver ela funcionando. Vamos para a tela da câmera, só para ver se isso aqui realmente vai funcionar. Eu vou abrir esse site pelo meu celular pra gente ver. Então, eu venho aqui no Expo, da documentação, procuro por camera. Beleza? Já tá aqui, ó, funcionamento para web. Nós vamos começar instalando o Expo Camera, usando o Expo Install. Vamos lá, total. Se a gente está utilizando camera, a gente vai precisar permissão. Na web, deixa eu ver. Aqui, ó, web only. Camera is available, async. Check whether the current device has a camera. This is useful for web and simulators cases. Isso aqui é basicamente um método que a gente usa na web para verificar se o usuário tem câmera ou não. A gente pode também pegar a disponibilidade de câmeras dele para colocar em tela.
Tá, vamos tentar fazer da maneira mais fácil possível e depois a gente vê se não funcionar, a gente vai trocando. Então vamos lá. Eu vou começar importando esse camera na nossa tela camera e vou colocar ele aqui dentro da nossa view. Aqui na nossa view eu vou dar só um flex 1 para ela ocupar o espaço todo e no camera também vou dar um flex 1. Import declaration conflicts with... o nome do app aqui também é camera, então aqui eu vou chamar de Expo Camera. O nome do componente estava igual, né? Daí não ia rolar. Show, vamos salvar aqui agora. Ele atualizou. E na tela de câmera ele perguntou se eu deixo usar a minha câmera. Caramba, velho, deu um... mas foi muito rápido. Não é possível. Cara, ficou muito massa. Vou até dar um gole no meu café. Essa tá gelado. Então, olha só, a gente já tem o app funcionando. Não, isso aqui tá muito fácil. Eu jurava que ia dar tipo, um monte de erro, assim. Eu ia ter que cortar o vídeo e ficar vendo o que precisava fazer. Mas vamos lá então agora. A gente já tem o nosso PWA praticamente totalmente funcional. A gente vai só fazer um teste disso no simulador do iOS. Pra ver se ele... Pra eu garantir que ele tá funcionando. Então eu vou rodar aqui no iOS. Posso rodar no Android também. Vamos ver quanto tempo de vídeo. A gente já tá aí 20 e tantos minutos de vídeo. Dá pra rodar. Eu acho que você também deve estar curioso pra ver isso rodando nos dois emuladores. Então eu vou abrir aqui o emulador do Android. Home is defined, but there are no... Será que eu troquei o nome do meu emulador? Tinha trocado. Vou abrir o emulador aqui. Essa hora que o meu Mac ele parece um helicóptero. Começa a girar a ventoinha de todos os lugares. Error running, open, run. Deixa eu tentar rodar aqui de novo. Agora começou a carregar. Vamos esperar ele carregar no iOS antes. E aí depois eu abro no emulador. Pra também não deixar o meu Mac um pouquinho mais tranquilo, que eu não sou doido. Mas agora a gente vai aguardar um pouquinho. O Léo vai cortar o vídeo. E aí a gente já vai estar com o nosso app aberto nos dois emuladores. Aqui eu vi agora que o meu app ele deu um errinho. Pelo jeito ele não acusa esses erros lá na web. Eu escrevi border radius. Provavelmente você já deveria ter já podia ter percebido isso. Olha aqui, o meu app tá funcionando aqui dentro agora do iOS. Bem bonitinho, né? Já tenho tudo aqui. A câmera no iOS, no emulador, não vai funcionar. Então ele não funciona nem no emulador do iOS. Eu acho que no Android, talvez. Mas nem todo emulador do Android também. Então deixa eu botar pra rodar aqui no Android também. Mas eu posso fazer um teste pelo meu celular. Mas também tem a questão de permissões, que eu teria que dar permissão e tudo mais. Então não tenho certeza se vai funcionar diretamente, sem eu colocar aqueles códigos de permissão lá da câmera, né? Então deixa eu abrir aqui o projeto no meu celular. Já tenho a lista aqui. E a câmera... a câmera ela não tá funcionando, provavelmente porque eu não pedi permissões pro usuário. Então eu teria que fazer isso. Mas como o foco aqui é PWA, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse de lado um pouquinho isso, porque para fazer a câmera funcionar, basicamente a gente só precisaria ter as permissões ali, então a gente adicionaria isso. Mas como o foco aqui é o PWA, é a web, e a gente já está fazendo funcionar lá na web, eu acho que já é um passo bacana para a gente continuar a partir disso. Beleza, aqui só vou abrir no Android rapidinho para ver se está tudo funcionando. Eita, o emulador do Android aqui às vezes ele dá umas canseiras da vida. Então deixa eu abrir aqui, PWA Expo. 37. Eu tô com a versão do client do Expo muito antiga baixada, eu acho. Deixa eu desinstalar o Expo aqui. Eita, Giovana. Show. Sim, desinstalar o Expo. Vamos abrir aqui. Ele vai instalar o Expo de novo no emulador, se tudo der certo. Então aqui agora já está a aplicação para Android também, funcionando da mesma forma. Ó, a gente tem o flatlist aqui, os itens. A câmera não vai funcionar no Android aqui
talvez também por ser emulador, mas é por causa das permissões, eu não pedi permissões, não copiei nada daquele código, então teria que ver só essa questão de pedir as permissões só se não for web, né, então teria que fazer um if lá, mas isso é bem tranquilo, então é só pra gente ver realmente que eu consegui criar a aplicação para iOS, Android e para web ao mesmo tempo. Vou fechar esse emulador do Android aqui, porque ele pesa mais que todo o resto do meu computador junto. Vou fechar o emulador do iPhone também, porque a gente vai focar na web agora, que é ver que a gente realmente criou um PWA. Então, o que que eu fiz aqui? Lá no meu Figma, eu criei um íconezinho. Aqui tem um monte de coisa, mas eu criei um íconezinho para servir como ícone da aplicação. Eu vou exportar esse ícone aqui e vou colocar ele lá dentro do meu aplicação, para ficar um ícone bonito na hora que eu salvar. Então, eu venho aqui em... Como é que eu criei mesmo? PWA Expo, Assets... E dou um replace nesse ícone padrão que ele tem. A gente consegue botar esse splash screen também, que aí é aquela tela de carregamento que aparece antes do app abrir mesmo e funciona no PWA também. Mas agora o que eu vou fazer é buildar essa aplicação para ela ser utilizada, para eu conseguir hospedar essa aplicação em algum lugar. Então agora eu consigo vir aqui dentro do meu app, rodar um Expo ou Yarn Expo Web build, ou melhor, Expo build web, e aí ele vai compilar, gerar o build dessa nossa aplicação, mais ou menos o que o Create React App faz lá para gerar o build da aplicação, e a gente consegue hospedar isso em qualquer lugar, por exemplo, o Netlify da vida, né, os lugares mais simples. Eu vou hospedar aqui no Netlify, porque eu acho que é o lugar mais rápido para a gente conseguir hospedar um front-end hoje em dia. O Now também, lá da Vercel, também funciona muito bem, mas o Netlify ainda... aqui o que ele fala? Olha só. Ele está utilizando o Node para conseguir converter para redimensionar o tamanho das imagens. Por exemplo, aquele ícone que a gente salvou, ele precisa ter tamanho 16, 32 e por aí vai. Então, é mais legal eu conseguir instalar essa Sharp CLI aqui na minha máquina para ele fazer isso utilizando o Sharp, ao invés de utilizar o próprio Node, porque ele é mais rápido. Né? Que tem outros avisos que a gente poderia fazer para melhorar a performance da nossa aplicação, mas por enquanto eu vou deixar assim. Deixa eu ver se eu tenho a CLI do Netlify aqui disponível. Então, a gente roda um Netlify login, né? É só instalar yarn global add Netlify CLI. Aqui eu já estou logado. Então, eu vou agora simplesmente, ele gerou essa pasta web build aqui, ó. Eu vou dar um Netlify deploy, beleza? Aqui eu posso passar o diretório web build, e aí ele vai fazer um deploy dessa pasta lá para dentro do meu Netlify. Aqui ele pergunta se eu quero criar um site novo ou se é algum que já existe. Eu vou criar um novo. Vou chamar, vai ser no Diego Time. Aqui eu vou chamar ele de... eu vou deixar em branco para ele gerar um qualquer. E aí, show de bola, ó, já fez o upload de tudo aqui. Show, site no ar já, acabou. Agora eu só venho aqui e abro essa URL, tá vendo? Ó? E aí a gente... Aqui agora eu já tenho a minha aplicação. Aquela URL que eu tinha acessado era a de produção, mas eu não botei o site em produção ainda. Eu consigo fazer uma sessão de staging, né, quando eu uso o Netlify, que é eu ver se tá tudo certo e aí eu boto em produção. Então aqui agora já tá o nosso PWA, já tá funcionando, sem problemas nenhum. A mesma aplicação, só que agora online, ó. Todos os membros aqui, a listagem. A câmera funcionando também sem problemas nenhum. E agora, o que a gente vai fazer... é ver o que o PWA gerou pra gente, né? Então, eu vou começar colocando esse site aqui em produção. Então, eu vou dar um Netlify deploy prod. Isso aqui vai converter ele dessa URL de staging aqui para nossa URL final, que é essa aqui, ó, live URL. Beleza? Que seria a URL de produção, né? E agora, se eu inspecionar aqui a minha aplicação, olha que legal. A gente vem aqui embaixo. Posso deixar ela nesse modo de celular mesmo, não tem problema, porque fica mais parecido com o próprio celular. E aqui embaixo a gente vem em Application, a gente vai ver que ele gerou pra gente, pra quem já trabalhou com PWA, o manifesto está pronto, então ele utiliza, pra gente gerar esse manifesto, ele vai utilizar as informações que a gente tem disponíveis dentro aqui do nosso app.json. Então, aqui, por exemplo, nós conseguimos botar web. Aqui nós podemos colocar, por exemplo, theme color, que é qual a cor da nossa aplicação. Aqui a gente pode botar, por exemplo, um roxo ou qualquer coisa que a gente queira. E ele vai gerar, a partir dessas informações, o nosso manifesto, né? Aqui estão todos os nossos ícones, ó, que já foram gerados de forma automática.
O nosso Service Worker, ele também já está funcionando. Então, para quem nunca mexeu com PWA, nem nada disso, a gente tem post no blog, mas também vale a pena dar uma entendida um pouquinho mais, porque eu não vou conseguir entrar a fundo para falar como que funciona o Service Worker. Mas pensa que o Service Worker, ele é um script, JavaScript, que roda numa thread separada do teu navegador, que não é a mesma thread que a gente tem o código JavaScript que manipula DOM rodando. Então, o Service Worker, ele não consegue, por exemplo, criar um botão em tela ou ouvir o clique do usuário. Ele é mais um script que roda em paralelo ali para conseguir, por exemplo, observar requisições à rede que são feitas, observar salvamentos em cache, qualquer coisa assim. Ele tem um acesso um pouco mais privilegiado, porém ele não tem acesso a DOM, ele não consegue acessar a árvore de elementos do HTML. E esse Service Worker, ele também foi gerado de forma automática pelo Expo. Diego, mas que caramba é Service Worker e por que a gente está utilizando esse negócio? A partir do momento que a gente usa um PWA da vida, a gente consegue lidar, por exemplo, com offline first, né? A gente consegue salvar os dados da nossa aplicação, um cache muito mais forte, né? Por exemplo, se eu venho aqui em Cache Storage, eu posso ver aqui, ó, que ele salvou em cache todas as minhas fontes da aplicação, ícones, os meus JavaScripts e tudo mais. O meu index.html aqui, ele é salvo como no cache, né, com max age 0, porque o index ele não deve ficar em cache, ele deve estar sempre sendo atualizado, para eu não ficar com uma versão desatualizada quando eu enviar uma nova versão da aplicação. Isso nos possibilita o seguinte, olha só, eu estou com a aplicação rodando, acabei de fazer a requisição ao GitHub, você viu, usando a câmera e tudo mais. E aí, olha só, imagine que isso aqui esteja rodando no dispositivo da pessoa, né? No dispositivo físico. E aí a pessoa esteja sem internet ou com uma internet muito lenta. Eu vou botar aqui que eu tô sem internet, olha só, veio aqui no Network Bot Offline. E vou dar um F5 na aplicação, online, endereço online. Isso aqui não é localhost. Olha só. Deu pro cu. Eu tinha tentado fazer uma demonstração aqui, mas eu dei um F5 de novo, e aí eu percebi que ele criou o nosso offline cache. Esse offline cache aqui é o importante pra gente. Esse offline cache é basicamente o nosso Service Worker, ele conseguiu perceber as coisas que elas são semelhantes entre cada recarregamento da tela, e ele salvou isso num cache local. Então a gente tem todas as imagens aqui, ó, dos usuários, a listagem, né, aqui, ó, da nossa requisição. Então olha só, a requisição que foi feita pelo GitHub, ele salvou os dados que são retornados dessa requisição, salvou aqui também o ícone e tudo mais, e a partir desse momento, olha só, eu venho em Network, coloco offline aqui, dou um F5, e aí eu já tenho a minha aplicação funcionando inclusive offline. É claro que eu consigo falar, olha, tais funcionalidades não faz sentido funcionar offline, eu preciso elas atualizadas, mas isso já está sendo utilizado também pelo Twitter. O próprio app do Twitter, seja web ou mobile, eu digo mobile PWA, né? Ele é um PWA, então ele funciona com essa ideia de Service Worker. Se eu deixar aqui a minha rede desconectada, ó, e acessar o meu Twitter, olha só, ele vai carregar a interface do Twitter inteiro, tá vendo? Deixa eu até tirar aqui do responsivo, ó, deixar ele como... tirar aqui do mobile, olha só, ele carregou o Twitter inteiro, ele só não carregou o que é importante estar atualizado naquele momento. Então tudo isso aqui, ó, carregou muito rápido porque tá no cache da sua máquina se você já acessa o Twitter diariamente. Então trabalhar com esse Service Worker é legal porque dá uma performance bem bacana. Beleza, então a gente viu aqui, ó, que ele gerou o application, o manifesto e tudo mais, a gente já tá conseguindo salvar o cache, né, da nossa aplicação. E aí agora... se a gente está utilizando um Chrome da vida ou se a gente está utilizando o nosso dispositivo para acessar isso aqui, olha só, eu vou copiar essa URL. Eu estou usando um iPhone aqui, então não seria o melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui pelo emulador, que daí eu acho que fica um pouquinho... Porque o iOS dá para fazer também. A gente pode acessar pelo Safari do iOS esse endereço. Ali no botãozinho de compartilhar, ali no meio e ali embaixo, vai ter a opção de adicionar o site à sua home screen. Então vai funcionar. Mas essa parte de offline, tudo isso no iOS, esquece. Quase que não funciona. A gente vem aqui no Chrome, do nosso Android da vida. Eu não tenho um Android para testar aqui, por isso que eu não estou fazendo. Então agora, eu coloco aqui a nossa URL, que eu copiei. Deixa eu ver se eu consigo Ctrl V, Command V. Não é possível que eu vou ter que digitar tudo isso aqui. Eu não tô conseguindo fazer um colar aqui do meu dispositivo. O clipboard não tá compartilhado. Tá, romantic nut 3308e.netlify.app. A gente acessa isso aqui. Ele acessou aqui, vai demorar um pouquinho porque o emulador é mais lento.
Mas olha lá, já tá funcionando todo o nosso app, né? Praticamente o app mobile, né? E aí, aqui a gente tem dentro do Chrome, ó, ele já deu a opção aqui, ó. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ali, ó, Add PWA Expo to Home Screen. Então ele já entendeu que isso aqui é um PWA, ele já conseguiu ler o manifesto. Eu clico aqui agora, dou um Add, e ele vai transformar isso aqui como se fosse uma aplicação nativa, né? Claro que continua sendo web. Então a gente tem aqui, ó, vamos ver se ele vai adicionar aqui ou se ele botou aqui dentro. Ou se ele não botou. Ô, desgracento. Peraí que ele não salvou. Então deixa eu ver se eu consigo ver o que aconteceu aqui. É porque o emulador ele acaba sendo bem travado e daí... Add to home screen, add... Ah, tá. Eu pulei uma etapa. Então tem essa opção aqui do ícone. Eu vou deixar como add automatically. Aqui, ó, tá vendo que o ícone ficou quadrado e era para ser redondo? Isso se chama Adaptive Icon. Eu deveria ter configurado isso aí pro Android, eu acabei não configurando, então é só procurar aqui, ó, App Icons no Expo, Adaptive, aqui ele vai explicar exatamente como é que a gente faz para fazer o ícone ficar adaptativo no Android. A gente bota uma background color e bota só esse SVGzinho branco, que é o PNG, para deixar ele formar o ícone, porque o Android tem vários tipos de ícones diferentes, né? Cada Android usa um quadrado, usa outro bordinha arredondada pequena, outro redondo, então a gente tem que transformar ele em adaptativo. Agora, eu adicionei ele na minha home screen, e tá lá, ó, PWA Expo, né? Ele já mostrou ali o símbolozinho do Chrome, mas isso aqui é legal porque eu acesso, eu não tenho mais aquela interface, tu viu que ele carregou uma splash screen, e eu não tenho mais a interface de browser, então eu continuo usando um app, um PWA aqui dentro, né? A câmera aqui, vamos ver se eu vou conseguir utilizar ela. Ó, ele conseguiu utilizar, essa aqui é a câmera do emulador do Android, né? Ele simula ali uma foto com um gato muito doido ali. E uma TV Zona aqui. Mas eu tô usando basicamente um app web, né? O PWA aqui dentro, gerado a partir do React Native. Então é o mesmo app que a gente poderia gerar para iOS, Android e web, agora bem mais fácil. Dá para configurar status bar também, sem problemas nenhum. Isso aqui é muito legal, cara. Assim, realmente, para esses casos que eu mostrei, que a nossa aplicação, o nosso core da empresa é um app mobile, fazer essa conversão rápida do app para web, eu acho muito bacana, né? Então, era isso o vídeo, na verdade. A gente conseguiu fazer bastante coisa. Eu mostrei muito mais exemplos, câmera e tudo mais, navegação, que eu nem pensava em botar no vídeo, mas eu acho que é legal porque ficou mais completo. E eu espero que você tenha entendido os casos de uso de realmente utilizar isso aqui, entendido exatamente qual que são os casos exatamente que isso se aplica legal e que resolve bem o problema, que não são todos, não é pra gente sair, não vou construir mais aplicação web, vou construir tudo com React Native, não faz sentido. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, deixar um comentário aí embaixo também. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!